Pé na Areia Podcast em mais uma edição aqui. Eu sou o Robson de Castro aqui e o Pé na Areia invadindo sua praia. E hoje com um convidado ilustre aqui. Vamos falar sobre transporte por aplicativo, sobre o trabalho no YouTube. E recebemos aqui no Pé na Areia Podcast o Daniel, que é motorista em São Paulo e está aqui na região da Baixada Santista. Veio bater um papo aqui com a gente. Fico feliz de você ter vindo aqui, trocar uma ideia com a gente. Seja bem-vindo ao Pé na Areia e vamos trocar uma ideia sobre o mundo maluco que é ser motorista por aplicativo, né? É isso aí. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite, Robson. Muito obrigado por ter feito contato comigo. Eu estou aqui em férias com a minha família. Aproveitando também para conhecer um pouquinho do que é a demanda do aplicativo aqui no litoral, né? As corridas, analisando essas questões. Eu queria mandar um abraço para todo mundo que está assistindo o programa. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouquinho da nossa história e também um pouquinho da nossa experiência como motorista de aplicativo. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel. Estou nos aplicativos desde 2016, em abril de 2016. Agora, no próximo ano, eu vou completar 8 anos como motorista de aplicativo. E no YouTube, fazem 5 anos que eu tenho um canal, tá? E aí a gente acabou começando ali um pouco que na intenção de ajudar, né? E aí a coisa foi crescendo e hoje a gente tá aí com... assim, tem um público bacana que acompanha a gente na internet e sempre interagindo com o pessoal. Bom, mas é isso, pessoal. Estamos aqui em Mongaguá, conhecendo um pouquinho do que é o serviço de aplicativo por aqui. Lembrando que esta é uma edição gravada, então você que está acompanhando este vídeo aqui, nosso bate-papo com o Daniel. E segue ele aí, tá na barra aqui, Uber 24HSSP, segue ele lá no Instagram, também tem o canal dele no YouTube. Isso. Então você que está acompanhando a gente no Pé na Areia aqui, é uma honra, né, que convidados de longe daqui, né, vem aqui para bater um papo com a gente. E Daniel, você falou que em 2016 você começou nos aplicativos, sim, né? O que era antes do Daniel nos aplicativos? Antes de ter entrado. Maravilha. Eu comecei nos aplicativos como a maioria dos motoristas começou, vendo ali uma oportunidade de uma renda extra. Eu trabalhei durante 14 anos numa empresa no segmento de promoções e eventos, mas mais voltado para o segmento imobiliário. Então você tem os lançamentos imobiliários. E ali eu tive a oportunidade de trabalhar muitos anos e... Com o boom da internet, as coisas começaram a mudar. A atividade que eu praticava ali começou a perder mercado. E aí a empresa, aos poucos, foi sentindo a crise, né? Ali, troca de governo, toda aquela questão na época da Lava Jato, tudo que aconteceu, né? Enfraqueceu esse segmento que eu trabalhei. E aí, quando eu percebi que a coisa não estava indo bem, eu acho que ali eu tive um clique. O filho do dono, ele estava fazendo Uber. Eu nem sabia o que era fazer Uber, né? E aí ele fazia na época com I30, inclusive. E aí eu me cadastrei com o código dele e tal, e aquela angústia, aí começou as coisas ficarem bem difíceis. Aí saiu o cadastro para mim trabalhar. Na época eu tive uma redução salarial, porque a empresa estava passando um processo bem complicado, e eu comecei nos aplicativos. E aí quando eu comecei no aplicativo, é aquele negócio, né? Você tem uma perspectiva no seu trabalho ruim, aí você encontra uma outra renda, balança, né? Então, perdi a renda de um lado, obtive outra renda, balançou, e aí ali foi muito importante. Eu sou muito grato pelos aplicativos nesse momento, porque, de fato, foram que fizeram eu conseguir cumprir ali meus compromissos financeiros, né? E aí, com o tempo, a empresa... Fiz um acordo, saí da empresa... Tentei outras coisas, até que eu me fixei somente no aplicativo. Apanhei muito no começo, foi bem difícil. Porque você acha que tá ganhando dinheiro, aquele dinheiro não é todo seu. Aquele dinheiro ali, como todo mundo que tá passando uma dificuldade, você ganha o dinheiro, paga suas contas, mas esquece de arrumar o carro. Então, o carro quebrava, o carro dava manutenção e eu não guardava dinheiro para arrumar o carro. Então, na dor, eu aprendi isso. Aí, com o tempo, eu sempre fui uma pessoa dedicada a ajudar as pessoas. Eu entrei num grupo. Na época, eu tinha sofrido um assalto no aplicativo. Eu era um lobo solitário, não participava de nenhum grupo. E aí, quando a gente
sofre um trauma ali, e a gente fala, pô, peraí, eu preciso estar antenado. Então eu participei de um grupo, na época até um rapaz que me acolheu muito foi o mestre, o Marcelo Tavares, ele até tem um canal no YouTube, eu passei uma mensagem lá pra ele, ó, preciso que você me coloque num grupo, você pode me ajudar? Ele foi lá, me acolheu ali, eu posso dizer que ele foi um anjo naquele momento, ali eu conheci pessoas muito bacanas, e eu sempre ajudando, porque eu tinha um horário, devido à renda extra, eu tinha um horário fora do padrão, então eu saía para trabalhar 3, 4 horas da manhã, para mim fazer o dinheiro e ir trabalhar na empresa. Então eu vi que tinha, São Paulo não dorme, né? Então vi que tinha possibilidade de trabalhar em outros horários. Na época os motoristas não trabalhavam nesses horários malucos. É isso que eu ia te perguntar, só para pegar esse gancho rapidinho. É que São Paulo, os turnos, 4 horas da manhã já é um turno já, né? Começou a galera indo trabalhar, né? Perfeito, é um turno assim, eu digo que é um horário coringa, porque você tem muito aeroporto, você tem viagens. E aí, o problema de São Paulo é o trânsito, você não tem trânsito nesse horário. Então você consegue fazer corrida rápida. Naquela época era um cenário diferente, era multiplicador, dinâmica. Você pegava aquela corrida no multiplicador, uma corrida às vezes fazia metade da tua meta do dia, diferente de hoje, né? E aí eu ajudava toda a galera que tinha dificuldade, porque eu percebia que a galera começava a trabalhar 8 da manhã e 8 da manhã já não tinha demanda. E eu, pela necessidade de acordar cedo, que a minha filha tem até diabetes, por causa disso a gente sempre mediu o dedinho dela. Na época ela tinha poucos anos ali, hoje a minha filha já tá quase 11, mas na época ela já devia ter uns 3, 4 anos. Acordava de madrugada, media, não ia voltar a dormir, então eu saía pra trabalhar. E aí eu dava dica pra galera, ó, sai esse horário, e as coisas começaram a dar certo. Até que um colega falou assim, cara, você precisa montar um canal. Você tá ajudando uma galera aqui que é pouco. E aí eu montei o canal e começou a dar certo. E aí estamos até hoje aí, na internet. Inclusive, eu tava vendo aqui, você tem... Deixa eu ver se eu... Vou ver aqui certinho. Vou deixar aqui. Você no Instagram... Cadê? Galeria. No Instagram você tem 85.400 seguidores. Sim. E no YouTube, 133 mil inscritos. É isso aí. Com 1.900 vídeos. Logo 2.000 vídeos aí. É muita coisa, né? São 5 anos de YouTube, né? Então, às vezes as pessoas chegam e falam assim, pô, o cara tem bastante inscrito. Mas faz essa conta aí. São quase 2.000 vídeos, são 5 anos, são muito trabalho. É praticamente um vídeo por dia, quase. Agora que eu tirei um tempinho para descansar, eu trabalhei muito. E esse ano em particular, tô podendo ter a oportunidade de tirar um passeio. Aí muita gente acha que a gente é rico no YouTube. Pô, vai pra Miami. Foi Miami Beach. Aqui, perto da Praia Grande, né? Estamos aqui em Caraguatatuba, mas tá sendo muito legal essa oportunidade de conhecer aqui o litoral. Essa parte que eu não conhecia de São Paulo. Então, 2 anos depois do começo no aplicativo, você lançou o canal. Isso, mais ou menos, né? Comecei em abril de 2016, a primeira corrida, no feriado de Tiradentes. O canal do YouTube, ele teve início em agosto de 2018. E ali eu já tinha uma certa experiência, já tinha apanhado muito, e aí eu comecei a ajudar a galera. Então me vi na condição, e tinha outros canais na internet, e grandes canais do Marlon, Fernando Floripa ali, outros canais surgindo, e aí poxa, a galera tá falando coisas legais. Só que falta um pouco da prática da rua. E aí eu entrei muito com esse negócio do horário aqui e tal. E é isso. Não comecei sabendo tudo no YouTube, apanhei muito, errei muito, dei muita informação certa, mas também dei muita informação errada. Eu tenho humildade para dizer assim, que a gente aprende errando. Então, às vezes as pessoas chegam aqui na internet e falam, pô, o cara tem ali 130 mil inscritos, tal, como se eu tivesse começado exatamente agora. Mas não, foi um processo devagar. E é um processo que qualquer pessoa pode ter em qualquer atividade que exista. Basta você ter persistência. Eu acho que eu desisti por alguns momentos, eu fiquei 6 meses numa época sem gravar vídeo, depois eu retomei na pandemia. E a persistência me fez talvez chegar a um pouco de engajamento, de chegar a esses números, que para mim, de verdade, o mais legal não é você ter muitos inscritos ou muitos seguidores, mas se você se encontrar com alguém na rua e aquela galera falar assim, pô, você falou algo que realmente me ajudou. Você, de repente, muitas vezes eu moro ali perto do Shopping Aricanduva, me encontrar com uma família
Chegar o casal, a esposa fala, meu marido aqui, tava sendo teimoso. Aí a gente assistiu o vídeo aqui e deu certo. Aprendeu alguma coisa. Aprendeu. E isso, pra mim, é o que realmente me faz entender que a satisfação é ajudar, entendeu? É você servir alguém para que aquela pessoa possa ter uma renda. Para que aquela pessoa possa, mesmo na dificuldade, que o aplicativo não é fácil, conseguir ali, durante um processo de tempo, pagar as contas. Pode ser passageiro, como pode ser, para muitos, uma renda principal, mas é tentar ajudar de alguma forma. Essa é a intenção. E no geral, o tempo passou, né? Desde que você começou lá, eu também dirijo há 2 anos, tal, é bem menos do que você. Mas hoje em dia, como você vê o futuro dos aplicativos? Porque aparentemente tem piorado muito, né? As mudanças nas plataformas, a quantidade muito grande de motoristas e às vezes não tem a demanda suficiente, né? Tem essa questão dos horários, tudo. Como é que você vê o futuro dos aplicativos? Eu não vejo somente o futuro dos aplicativos, mas eu vejo o futuro da nova humanidade, da nova realidade mudou muito. Os trabalhos que eles eram considerados trabalhos, digamos assim, almejados, onde as pessoas faziam carreira, faculdade, alguns vão sempre existir, mas muita coisa mudou. Então a certeza que eu tenho hoje é que a estabilidade ela não está presente em mais nenhuma atividade. Poucas são aquelas atividades que você tem estabilidade. Então, primeiro falando sobre essa questão do que, o que vai ser o futuro do aplicativo, eu não sei. De fato, não dá pra gente imaginar que isso vai durar 10 anos, 5 anos, 1 ano, 20 anos. Veio para ficar, mas pode ser substituído por uma outra tecnologia. As empresas, elas investem muito, mas elas ganham muito com essa atividade, né? Então, poxa, como que eu posso aqui, na minha humilde condição de motorista e ter um canal no YouTube, dizer assim, eu vejo que isso aqui vai durar 10, 15 anos. Eu não tenho como falar isso. Agora, o que eu vejo assim, é notório em todo o mundo que essa atividade ela já se estabeleceu. E agora, que era uma nova forma de trabalho, né? Então, no mundo todo, o que é a uberização? Né? O que é os aplicativos? Porque aí você está englobando Uber, iFood e outras plataformas. Então, você pode perceber que no mundo todo está se buscando uma regulamentação, tá? O que é, como a gente vai regulamentar. Em alguns lugares, a regulamentação, ela tem um caminho, digamos assim, mais próximo do que as leis daquela cidade. Agora, no Brasil, isso é totalmente diferente, porque a gente tem as leis trabalhistas, né? Então, o que eu percebo é que essas empresas são muito poderosas. Então, por ser poderosas, eu sempre vejo elas, com toda a regulamentação que está sendo pelo mundo, ainda vejo ser mais vantagem para elas do que para o motorista. Então, ainda assim, eu vejo que o trabalhador, ele está sempre em desvantagem, no mundo todo. Então, o que eu tenho receio em relação aqui ao Brasil? Se fala muito em regulamentar. Os políticos serem realmente honestos a ponto de fazerem uma regulamentação que seja boa para o motorista. E não que seja boa para a empresa de aplicativo, onde de repente o governo vai beneficiar e proteger a empresa contra processos trabalhistas, e aí o motorista acabar simplesmente pagando a conta através do quê? De impostos. Então essa é a parte que me preocupa. Então o futuro é muito incerto. Eu não posso chegar aqui e falar, vai ser dessa forma. No cenário atual que eu tô vendo, é desenhando algo onde o governo vai tirar proveito disso. Ele vai conseguir um imposto que ele precisa e que ele quer. Para você ter uma ideia hoje, né? No governo, na época do Michel Temer, foi criado ali, precisa ter um MEI. Motorista de aplicativo precisa ter um MEI. Aí tentou-se esse caminho. Depois, na última gestão também, que o motorista fosse mais livre. Agora já está se buscando um caminho... Amarrar o cara. Amarrar. E hoje você tem o seguinte cenário. De cada 10 motoristas, apenas um paga o MEI. Nessa futura regulamentação, qual a impressão que dá? A impressão que dá é que o governo vai conseguir amarrar de que todo o trabalhador pague. Então o governo vai ganhar em tudo. Hoje ele ganha, sobre
a cada 10 motoristas, ele ganha 10%. Se você tem 1 milhão de motoristas, 100 mil estão pagando MEI. Na regulamentação que estão querendo colocar, o governo vai ganhar sobre todo mundo. Só que ali tá se desenhando que a empresa de aplicativo vai pagar uma parte dessa conta. Então fica claro de que o governo vai resolver o problema da Previdência. É isso que eu tô percebendo. Custo, né? É, a todo custo. É isso que eu tô percebendo. Eu vejo com preocupação essa questão da regulamentação, pegando no que você falou, porque até pelo 55 Content lá, que é o portal de notícias muito legal sobre o mercado de aplicativo, criaram um grupo de trabalho, discutiram e tal, né? Só gastaram dinheiro público, não chegaram a nenhum ponto que beneficie o motorista. E é que nem você falou, quem vai pagar a conta é o passageiro, porque vai sentir no bolso, Sim, claro. A empresa não vai perder, né? Ela vai dar um jeito de... Alguém vai pagar essa conta, menos ela. E o motorista, que já tá sofrendo pra caramba, nessa questão de tarifa que não tem reajuste, até reduziu, a gente tava batendo papo de bastidor nesse sentido, e o motorista vai receber menos. Aí até que é o próximo ponto que eu queria falar com você, o motorista, de certo modo, o cara que não se informa, ele também é culpado, né? Eu sinto isso, né? Porque o cara não se informa, ele não busca conhecimento, ele não tenta entender o mercado, e tem bastante conteúdo na internet. De todas as formas possíveis e imagináveis, tem conteúdo. E tem muito motorista que ainda não se liga no que está rolando no mercado, né? Não acompanha YouTube, Instagram, né? Acho que você encara isso, né? Gerando conteúdo, né? Eu encaro e, assim, eu entendo que a pessoa que não tem a informação, você pode até entender. Mas o pior é aquele que tem o acesso, sabe que existem algumas fontes de informação e ele ignora. Por algum motivo, ele prefere... É como se aquele assunto incomodasse. E sabe quando a criança ela tampa o ouvido porque não quer escutar alguma verdade? Eu vejo alguns motoristas nessa mesma linha. Cara, a gente é adulto. Isso aqui é um trabalho para pessoas adultas, né? As pessoas têm que encarar a realidade. Então, a informação é importante. Eu acho que quando o motorista ele está bem informado, ele consegue agir para que o grupo, a maioria, tenha um benefício. Exemplo, você percebe aqui no litoral as mudanças que as empresas fizeram. Antigamente, uma viagem tanto de São Paulo para o litoral como do litoral para São Paulo se ganhava muito mais. Hoje se paga um valor extremamente baixo. Antigamente era no mínimo R$250 sem dinâmico para vir para o litoral. Hoje em dia se oferece 160, 130, dependendo da região. E o pior é que os caras vão e aceitam. E por que vão e aceitam? Por quê? O pessoal fala que é o famoso dedo nervoso. Ou porque ele acha que se ele ficar parado sem fazer corrida, ele perde. Ou a ansiedade demais, ou a desinformação. Se existia um modelo lá atrás, onde na corrida longa o motorista ganhava mais, por que ele está aceitando fazer essa corrida hoje pela metade do preço? E aí, como você busca uma melhoria se existe um grupo enorme de motoristas nadando contra a maré? Então, assim, quando se fala em união, as pessoas precisam se ajudar, fica difícil. Fica difícil. Eu tô aqui no litoral, vendo corrida de R$5 tocando, aí a corrida vai pro radar viagem, ela desaparece. Alguém tá fazendo essa viagem. R$5 para você fazer uma corrida em quase 20 minutos, porque você tem que buscar, levar, pagando às vezes menos de R$1 o km. Cara, será que o motorista ele não entende que ele vai vender 20 minutos da vida dele para ganhar, na verdade, R$1, R$2? Porque o lucro não é os 5. Então a galera precisa repensar. Tem horários que ganha mais, tem horários que ganha menos, mas se todo mundo recusasse aquela corrida, boicotasse aquela corrida que realmente não paga o que você é, não paga a sua dignidade, tocar uma corrida às vezes de R$5 para você fazer em 20 minutos, cara, eu acho que mesmo que você ganhe bem no KM, não justifica. Eu acho errado. Não é errado apenas do motorista, mas mostra o quanto a plataforma não tem, desculpa falar a verdade,
Tem vergonha na cara. Oferecer uma corrida de R$5, cara. O que é R$5? Tá entendendo? Quer competir com ônibus. Só pode. Sim, inclusive. É isso que acontece. Tem um papelzinho que eu peguei ali, enquanto você vai. Pode. Deixa eu até puxando aqui. Até fiz um levantamento aqui, voltando aqui. Ó, em Santos, a tarifa do coletivo é 5,25. Mas existe o subsídio, você me falou, né? Subsídio. Lá era para ser 6,30. Vamos dar um exemplo simples aqui. Um ônibus miseravelmente ali, a palavra miserável é meio chato falar, mas miseravelmente ele vai transportar 20 pessoas. É mais. Sim, bem mais. Vamos falar 20 pessoas. Certo? Pagando os seus R$5. A empresa de ônibus pede para a prefeitura o subsídio. Sim. Porque não paga. Não paga. E por que raio o motorista Aí aceita, o motorista de aplicativo ele faz uma corrida de 5. Não faz sentido algum. A empresa de ônibus está recebendo uma ajuda de custo da prefeitura porque aquele valor já está defasado. Inclusive, até pegando esse gancho, eu estava lendo ontem, em São Paulo, acho que é 4,40, alguma coisa assim. Acho que já deve estar 5, hein? Eu tô meio vai ter reajuste, mas enfim. É quase 6, eu acho, não sei. E só que lá a prefeitura de São Paulo dá um subsídio absurdo, é bilhões. Mas você já viu o ônibus de São Paulo? No horário de pico? Se eu falei 20 aqui, deve ter umas 50 pessoas. Sim, mas o detalhe lá... Já tem um subsídio. Só que o subsídio lá, se tirasse esse valor, a tarifa ali ontem no site da prefeitura de São Paulo. Era para ser R$10,25. R$10. Quer dizer, aí o cara pega para dirigir, coloca seu carro, o seu óleo, o seu pneu, seu conjunto de filtros, né? Toda a mecânica do veículo, suspensão que não é barata, freio e o teu tempo, né? O teu tempo de vida. É o tempo, porque a gente vende o tempo. E aí o cara aceita um valor baixíssimo, né? Sem contar que assim, se o carro quebra, no dia que quebra ele fica sem trabalhar. E o prejuízo é todo dele. Então né? tem que refletir sobre essas questões. Tá? Então a gente passou aqui nessa conversa sobre... você perguntou assim para mim. O que você vê sobre o futuro dos aplicativos? Eu vejo empresas crescendo e que para uma empresa que é considerada uma empresa de tecnologia, mas a gente sabe que é empresa de transporte, mas eles se dizem tecnologia... A Uber hoje, ela pode ser a Uber do carro, ela pode ser a Uber da moto, a 99 pode ser a do carro, a da moto. Mas daqui 10 anos ela pode ser a Uber do avião, ela pode ser a Uber da entrega, ela pode ser a Uber do que ela quiser. Porque a tecnologia, ela muda. Ela não precisa... vai chegar um momento que ela não vai precisar do ser humano para ela continuar. A Uber hoje, ela trabalha com carro, mas daqui a pouco ela pode fazer qualquer outra coisa. Marido de aluguel, pode fazer o serviço... A ideia deles é essa. É eles pegarem a fatia da comissão e divulgarem os seus serviços e a tecnologia. Então, quando o motorista não enxerga que ele precisa se valorizar... tem muito a ver com isso, porque as empresas elas já adquiriram nome. E detalhe, elas não ganham dinheiro só com isso. Elas ganham dinheiro com o mais importante, que é os dados. Vamos usar um exemplo. O Waze é de graça, não é de graça? Como que o Waze ganha dinheiro? Ele vende informações. Como que o Google chegou a ser o que ele é hoje, quando ele começou de graça? Ele cresceu, tomou uma proporção gigante. Ele tem o mais, digamos assim, o mais valioso, que é saber exatamente o comportamento das pessoas. Então, as plataformas, elas conhecem exatamente que hora você acorda, que hora você sai para passear, quando você sai para passear. As empresas de comida, elas sabem qual é o dia que você come, quando você come. Elas vendem isso para alguém. Então essas corridas de R$5 que o motorista faz, ela alimenta um sistema que daqui 10, 15 anos, essa empresa pode mudar, ela pode girar, nem ser mais o que ela é hoje, ela pode se tornar outra coisa. E o motorista precisa entender isso como muito maior. Quando o motorista fala assim, a Uber ganha dinheiro sem fazer nada, você que pensa. Ela está ganhando dinheiro e ainda está investindo em outras coisas porque ela está pensando no futuro dela.
E o motorista não está pensando no futuro dele. Eu penso muito nisso, sabe? Tipo, a gente tá olhando aqui, o motorista tá olhando aqui. E às vezes tá acontecendo uma coisa do outro lado, ele não tá vendo. É isso que eu vejo. A internet é isso. Ela faz você olhar pra cá e vai acontecer um monte de outra coisa lá. Então, regulamentação, o que é o futuro? Eu não sei. Pode ser que acabe um dia. Mas você pode ter certeza que Uber, 99, eles vão procurar outra coisa para eles ganhar dinheiro. Eu vejo que essa regulamentação que vai rolar talvez ela empurre um pouco de motoristas para fora do mercado, porque vai se tornar inviável tal, vai dar uma peneirada na coisa, né? Porque o governo ele só vai querer tirar dinheiro e tirar dinheiro já de quem não tem. Sim. Empurra o cara para fora. Claro. Só que as plataformas vão continuar lucrando, né? Não, sempre. Porque, que nem você falou, uma coisa que é interessante, essa questão dos dados. Uber, hoje em dia, ela oferece carro elétrico, oferece empréstimo, serviços bancários, de modo geral. E tudo isso, que nem você falou. Mas tem a lei de proteção de dados. Isso é balela, né? Porque ela integra o banco de dados dela com os parceiros, né? E isso é ultra importante, que nem você falou. O iFood, ou também agora o Corner Shop, que foi integrado ao Uber. Eles sabem o que a pessoa consome, os dias que ela consome. Então, promoção. O Nestlé, vem cá, tantos clientes naquela semana consomem cereal. Vamos fazer uma promoção pro cara. Exatamente. E é isso que as pessoas às vezes não se ligam, e o motorista também não se liga nisso, né? As plataformas, de certo modo, poderiam estar, já que eles não querem meter a mão no bolso, mas eles poderiam oferecer seguro mais barato, pneus mais barato. Eles falam assim, mas a gente tem o desconto. Mas eles não vão oferecer por quê? Cara, se não falta motorista, pra que ele vai aumentar a tarifa? Se o motorista faz a corrida ruim, por que ele vai aumentar a tarifa? Não oferece benefício nenhum também, né? Vamos lá. São Paulo tem altos e baixos, tá? Mas é uma metrópole. Você pega um show... A gente teve uma sequência de grandes shows. Taylor Swift, tivemos a Rebeldes, banda Rebeldes. Todos os hotéis não tinham vaga, tá? Não tinham nenhum. Aí você tem concurso públicos, você tem uma série de eventos. Nesse momento, a Uber ela paga bem pro motorista lá. E paga muito bem em alguns momentos. Porque ela cobra muito do passageiro também. Agora, por quê? Por que isso acontece? Porque o motorista, nessa hora... Primeiro que a Uber... Eu vou falar em Uber em principal, porque em São Paulo ela domina, na minha opinião. Tem horas que a 99 em Drive se destacam. Mas ela oferece o dinheiro, cobra caro do passageiro, oferece um valor razoável nesses eventos para o motorista desliga o outro aplicativo. Isso aconteceu em novembro, dezembro. Na baixa demanda, o que acontece? Aí ela já paga pouco. E aí o motorista começa a ir para outras plataformas. Mas o interesse da Uber qual que é? Ela não quer perder o passageiro. E o passageiro ele paga mais caro para ela do que nas outras. Aí eu te pergunto, qual é a plataforma que domina São Paulo? É a que cobra mais caro ou é a que cobra mais barato? Vou dar um exemplo. Qual é a que cobra mais caro? A Uber. Qual é a que cobra mais barato? A InDrive. Quem está dominando o mercado? A que cobra mais caro ou mais barato? A que cobra mais caro. Porque São Paulo, o passageiro que vai lá no evento, ele gasta muito dinheiro para naquele show, ele gasta muito dinheiro para ir no hotel. Um certo status, não é nisso que ele vai economizar. E é nessa hora que a Uber, coletando os dados, ela sabe o quanto ela pode oferecer para o motorista. Então o motorista precisa entender isso. E aí, quando eu venho aqui pro litoral, eu já vejo de outra forma. Eu já vejo que assim, aqui ela tenta disputar, aí sim, o menor preço. Se todo motorista entendesse que ele tem o poder, principalmente agora aqui no litoral, o poder nas mãos deles, dizer, eu não vou fazer esse tipo de corrida, ela ia ter que aumentar o preço. A Uber 99 em Drive, elas iam ter que aumentar o preço, porque tem o passageiro que ele não vai chamar,
Mas tem o passageiro que ele tá disposto a pagar mais caro. Ele paga mais caro. Principalmente quem vem de São Paulo para cá, ele vai pagar mais caro. Exemplo, você pega um Natal aqui, dinâmica de 35, porque não tinha motorista. Então quer dizer que quando não tem motorista, a plataforma aumenta o preço e o passageiro paga. Se todo motorista não aceitasse fazer corrida abaixo de 1,80, vamos colocar, falei R$2, 1,80, porque eu vi que tem aqui corrida que toca R$1, o KM. Ou menos. Galera, nós estamos no momento para ganhar dinheiro. A gente tem que ganhar dinheiro. Vamos se valorizar. Agora é o momento mais importante aqui no litoral. Eu não vou fazer nenhuma corrida que toque para mim por menos de R$2. Se todo motorista tivesse essa consciência, eu duvido que a plataforma não ia oferecer valores maiores. Porque ela sabe que o passageiro vai pagar. Porque o passageiro, quando vai aqui na feirinha de Mongaguá, eu vou falar pela minha filha, foi fazer o tererê no cabelo lá. É 50 pau, bicho, pra fazer uma... Tô desvalorizando o serviço de quem faz. Não, eles merecem ganhar até mais. Mas eu paguei, minha filha pediu, paguei R$50 lá. Agora, você acha justo pagar R$5, R$6 num carro com ar-condicionado, sendo que se ele vir aqui, ele não paga menos do que R$10, R$15 num lanche? Então tá na hora do motorista ele se valorizar. Tá faltando isso pro motorista. Valorização. Ele tem que entender que ele tem que parar de tratar isso como um amador. Quanto vale o teu pneu? Quanto vale o teu carro? E vou fazer um outro para finalizar esse assunto. Vamos voltar a 10 anos atrás. Se eu chegasse para qualquer pessoa que tá me assistindo e falasse assim: cara, existe um negócio novo que chegou. Você vai apertar o seu celular, vai vir um carro com ar-condicionado na porta do teu carro e vai te levar para onde você quiser. Aí você, há 10 anos atrás, vai falar: pô, isso é coisa de rico. Isso acontece hoje e tá valendo R$7. Você aperta um botão e para um carro na porta da tua casa. Você não precisa nem andar, como no ônibus, até o ponto de ônibus. Chega um carro confortável, limpo. E você tá pagando R$7 para andar nesse carro, 4 pessoas. O motorista precisa parar e entender: gente, eu não vou fazer essa corrida até não aumentar o preço. E ferramentas tem, hoje tem várias. Temos várias plataformas. Você tá, por exemplo, que eu uso, que é Stop Club. Cálculo de ganhos mostra o quanto você ganha por hora, quanto você ganha por KM, quanto é a porcentagem do lucro. E tem gente que não usa. Aí o motorista, às vezes ele tá ganhando ali uma corrida de R$5, ele tá ganhando R$1,50. E ele tá fazendo. Ele não consegue ficar parado. Como eu falei lá no início. Pense você 10 anos atrás, apertando um botão e parando um carro na porta da tua casa, te levando para onde você quiser. Quanto valeria esse serviço? Você ia falar: isso é coisa de rico. Mas não é coisa de rico. Tá disputando com o ônibus. E o motorista não percebe isso. Infelizmente, né? Infelizmente o pessoal que tá trabalhando nos aplicativos, eu acho que assim, não tô desmerecendo ninguém, mas às vezes falta entender de economia básica, Sim, matemática básica, fazer continha básica. Básico, Controlar a ansiedade, que isso é essencial. Que nem vou pegar um exemplo. No show, qual foi? Eu tava em Interlagos trabalhando. Teve um show lá grande, né? Teve Lollapalooza, não. Era o... Teve o Primavera Sound, eu não fui. Foi no anterior. Um show grande lá mesmo. Mas enfim, nesses eventos grandes de Interlagos. Acho que tava lá, a galera lá, milhões de pessoas saindo de tudo que é canto lá, pedindo carro e tal. E começa a famosa sacanagem da Uber, ou da 99, ou da Endrive e tal. Valor, andar 10 km, 1 hora de caminhada por R$20. Pois é. Nenhum motorista, em tese, aceita em São Paulo, porque São Paulo, o pessoal já tem uma consciência muito maior. Que é isso que a gente estava conversando de bastidor, essa questão do litoral, que lá o pessoal já entende mais, já tem mais acesso à informação e busca mais informação para melhorar o dinheiro. É porque São Paulo o trânsito castiga. Castiga. E aí toda vez que você erra, e a sensação que você tem, cara, é que você... Pô, eu fui burro de aceitar essa corrida.
Quando, na verdade, aí você não recebe. Você fica no trânsito, a plataforma não te paga, você se sente injustiçado, desmotivado. E aí você aprende na dor. E São Paulo tem muito disso. Mas aqui é complicado. Aqui, né? Eu tava vendo suas postagens a respeito disso. É praticamente inaceitável, né? Você ficou até chateado, né? Não, com os valores que eu acho importante eu ressaltar, porque eu creio que talvez muitos passageiros assistam aqui. Em primeiro lugar, passageiro, em nenhum momento o motorista quer que o passageiro pague um valor abusivo, que o passageiro seja, digamos assim, explorado pela plataforma. Não é isso. O que eu acho é o seguinte: o passageiro precisa se colocar no lugar do motorista. Tem corridas que não pagam custo operacional. E aí essa corrida aqui, são muitas, que o motorista às vezes está quase pagando para trabalhar, aí aquela corrida que o motorista faz, tipo para rodar 2, 3 km e ganhar R$30, que o passageiro muitas vezes está pagando um absurdo, essa corrida dá uma sobrevida para o motorista compensar aquelas corridas ruins. Então, a estratégia, muitas vezes, das empresas é colocar o passageiro contra o motorista contra o passageiro. Você vê o exemplo do ar-condicionado, você vê uma série de outros exemplos. Por quê? Porque a empresa não quer vincular vínculo trabalhista com o motorista. Elas fazem um sistema para não ter vínculo. Só que o motorista, ele não combina o valor da corrida. Então, ele não tem poder. Agora, qual é a forma que o motorista tem de reivindicação? É não aceitando a corrida ruim. Então, o passageiro que me assiste, em nenhum momento a gente quer que vocês paguem preços abusivos, não é isso. Mas se coloque no lugar do motorista. Você compra um carro de R$70 mil e aí você faz uma corrida de R$5 e o seu lucro é de 2. Aí nessa corrida entra uma criança da praia, pisa no banco, suja o carro. O motorista mora num apartamento, ele não tem como aspirar esse carro, ele tem que ir lá, sacar 2 moedinhas de R$1, o que ele ganhou, ele gastou. Ou é quando a galera pede para entrar em rua de terra, o motorista lavou o carro, aí vai na rua de terra, uma viagem de R$5, R$6. O passageiro muitas vezes não entende, fica bravo, quer brigar com o motorista. Mas às vezes aquela corrida que ele tá pagando, o motorista, se ele tiver uma sujeira no carro, uma adversidade, o lucro dele virou uma espécie de... Ele tá fazendo um favor pro passageiro. Ah, mas o passageiro vai dizer assim, mas você aceitou porque quis. Porque o motorista sabe fazer conta. Tem muitos que não sabem. E agora a gente volta ao ônibus. O ônibus está tranquilo cobrando da população R$5, R$4, porque o governo está subsidiando. Agora o motorista não há subsídio pro motorista. Então você, motorista que me assiste, tenha consciência, cara. Porque vai refletir lá na frente... Essas corridas ruins que você tá fazendo, você vai perder. Você acha que tá ganhando, mas você vai perder, porque vai dar manutenção no teu carro. E o passageiro tem que entender que tem corrida que não dá pro motorista fazer. E aí, se o passageiro não tem condição de pagar o preço justo, aí o motorista não pode também fazer um serviço que ele não ganha nada. Vamos ser justos. A sociedade tem que ganhar. O motorista precisa ganhar e o passageiro precisa ter um bom atendimento. O que está acontecendo hoje? Às vezes o motorista não ganha o que deveria ganhar, ele fica com raiva, ele fica descontente, ele não liga um ar-condicionado, ele não se torna profissional, ele desconta no passageiro, o passageiro vê um mau atendimento e o que aparece? O serviço de aplicativo decaiu. Então, isso está acontecendo bastante. Então a consciência não faça corridas que você não tem lucro. E aí a corrida vai ter que melhorar até que seja uma corrida justa para as duas partes. Essa é a minha opinião. Eu acho que o problema geral foi quando as plataformas, dois campos, quiseram competir com o táxi e hoje em dia elas competem com o ônibus. E até só para pontuar uma coisa que é curiosa, talvez o seu público também, que eu sei que você vai comentar isso futuramente, talvez. Mas eu estava pesquisando lá fora, o Uber lá fora. Já está em teste nos Estados Unidos um serviço de ônibus, onde você pede tem vários tipos, né? Um exemplo, você tem a galera de 16 pessoas. Tipo uma van. Você pede um veículo grande e tem lá, paga.
Já tem o serviço em teste de ônibus. Então, é que você falou. Em breve, a Uber vai para outros campos. Bom, eu não sei se você acompanhou. A Uber tentou fazer o Uber helicóptero há uns anos atrás, lá em São Paulo. Não deu muito certo. Mas em outros países tem, né? Isso, mas qual é a intenção dela? É tentar tirar uma fatia do mercado. Porque São Paulo, se não é, mas eu acho que é a cidade que mais tem viagens de helicóptero no mundo. Por isso que eu falo, às vezes as pessoas fazem assim, o Brasil é pobre. É pobre, mas a gente tem que olhar em termos da desigualdade, né? Eu te afirmo, São Paulo é pobre, mas São Paulo é muito rico também, viu? É muito. Então tem empresário andando de... A cidade que mais se transporte por helicóptero. Uma das, ou se não a mais, que tem mais carro blindado. Então tem gente que tem grana. E tem muita gente que quer viver o status de quem tem grana. O cara vive uma vida sem ter condição de viver aquela vida. Sim. Então, também tem muito. Mas onde que eu quero chegar, cara? A Uber tentou... ela tentou o helicóptero, não deu certo. Ou talvez por alguém entrou na justiça, não sei o que aconteceu. Ela tentou o patinete e não deu certo. Porque a galera destruiu os patinetes. Ela tentou o Uber Moto, a prefeitura derrubou. No futuro talvez pode ser que entre. Aí ela entrou com o cenário de entrega. Ela fez o Uber Flash, que é entrega, e ela fez o serviço de comida, que era o Uber Eats. O iFood destruiu o Uber Eats. Por quê? Porque o iFood ele foi direto no restaurante. Ele ajudou o empresário na pandemia, mas ele pediu, digamos assim, uma exclusividade. O iFood fez um mercado, ele derrubou, ele quebrou a Uber. Então a Uber tentou o helicóptero, o patinete, o Uber Flash, né, que hoje existe, o Uber Eats, Uber Moto. Olha quantos. Por isso que eu falei lá no começo, o que vai ser o futuro do aplicativo? Eu não sei. Se um dia o motorista não for mais o foco da empresa, ela vai fazer outra coisa. Ela vai fazer o Uber Construção Civil, o Uber Lanchonete, o Uber... Cara, aplicativo. Bastou alguém dizer assim, inventar alguma coisa, mudar um diretor lá dentro e falar, não, vamos começar a fazer Uber entrega de água, Uber, sei lá, não, mas lá fora aluguel tem, de né? salas, Uber imobiliário. Cara, os caras, se eles quiserem, porque é aplicativo. Sim. Eles quiserem quer uma coisa que a Uber, se ela entrar, Uber, eu digo Uber porque é maior, mas você duvida que a Uber pode entrar nesse segmento de Airbnb? Por que não? Eu não duvido. Por isso que eu falo. Tudo que está na palma da mão, através do celular, a Uber pode fazer. Então você, motorista, a valorização, se todo mundo se valorizasse, a plataforma, ela é refém da gente. E não o contrário. E não o contrário. Mas o que acontece? O motorista vira escravo da plataforma porque o motorista não se valoriza. E não busca conhecimento. Mas por quê? Né? Porque a plataforma está sempre buscando, não aquele motorista que está bem financeiramente. Ela está buscando aquele motorista que está quebrado. Que ele vai ficar no sistema e ela não aumenta a tarifa porque ela precisa da dependência. É como se fosse um dependente químico. Que ele fica dependente da droga para viver. Ela quer que o motorista fique dependente. Uma parte dos motoristas fique dependente daquilo. Que ele não obtenha lucro para que ele não possa ganhar um dinheiro e empreender, montar um negócio, sair daquilo. Então ela gosta de viciar. Agora, se o motorista ele bota na cabeça dele, não, eu não vou fazer essa corrida. Se todo mundo, por exemplo, pegar aqui, Mongaguá, não sei, aqui vamos dizer que tenha 300 motoristas que morem aqui, 1.000, 2.000, 10.000. Se todo mundo se conhece e todo mundo fala, não, vamos se valorizar, gente. Cara, eu tenho certeza que a tarifa de vocês vai aumentar. E vou dizer o porquê e o exemplo. O ano passado eu tive em Foz do Iguaçu. Lá, a Uber, ninguém faz Uber. Raras exceções dos motoristas. Lá tem alguns aplicativos regionais. Quando você chama o aplicativo, aí eu fiquei no hotel, chamei. Chamei e não vinha. Eu estava disposto a oferecer um valor maior no aplicativo, mas não tem opção. Você só consegue dar a caixinha depois que aceita. E lá o pessoal fazia um aplicativo chamado Raptocar. Domina a região. Aplicativo regional. Você vê outros projetos. Agora tem aquele aplicativo... A gente estava até conversando lá.
IDN. Aí quando você vai falar isso pro motorista, você fala, não presta. Gente, abra a mente. Conversa com o empresário. Às vezes o cara traz uma proposta, numa cidade como a de vocês aqui, não digo na alta temporada, mas em baixa temporada. Se todo mundo começa a valorizar um aplicativo regional, cara, o passageiro vai chamar, não vai ter carro. O que vai acontecer? A empresa vai colocar o dinâmico. Ela vai precisar competir com aquele aplicativo que está puxando o valor. E aí eu volto a São Paulo, quando houve esses 2 últimos meses, show da Taylor Swift, um monte de coisa, a Uber foi lá. Por que a Uber pagou muito bem para os motoristas? Para prender os motoristas, para oferecer para o passageiro rapidamente. Se aqui em Mongaguá ou na Baixada do Litoral, a galera valoriza um aplicativo que pague melhor o motorista e ninguém faz o aplicativo que pague mal, ou a Uber 99 vai subir a tarifa, ou eles vão parar de ter atividade aqui. Né? E, por mais que vocês duvidem, existem cidades pelo Brasil que a Uber e 99 não são líderes, tá? Não são. Agora, o motorista precisa se reunir. É muito mais fácil fazer isso numa cidade onde os motoristas se conhecem, onde os motoristas conseguem se reunir, criar um grupo, do que fazer numa metrópole como São Paulo, onde não vai existir união lá. Então reflita, quando a gente bate muito assim, galera, não faz corrida ruim, não faz corrida ruim. Aí eu vejo o pessoal lá no canal, é fácil você falar, porque você não depende, você tem o YouTube e tal. Beleza, cara. Pensa então tá que bom. o YouTube então tá bom. também tá pagando Mas muito, tem né? gente fazendo isso no Rio Grande do Sul, tem gente fazendo isso em Foz do Iguaçu, tem gente fazendo isso em cidades menores, aplicativos pagando R$3 o KM, regionais. Não, pegando um gancho que você falou, Salvador, Cláudio Sena, né? Inclusive eu acompanho lá também. Você conhece o Cláudio Sena pessoalmente, claro. Acompanha ele também, ele te segue no Instagram. Esse dia ele postou lá, que ele estava aqui em São Paulo. Isso. Vocês participaram, estavam lá, encontraram e tal. Aí ele postou uma coisa que é pela IDN. Corrida pra Viracopos. Aí eu até mandei para um pessoal aqui. Ó, mandei a postagem do Cláudio Sena. Pelo seguinte, IDN, passageiro, obviamente, passageiro particular, pelas minhas contas ali foi uns R$4 por KM, ali, no bruto. Eu nem sei. Que deu, foi 1.200, quase 1.200. Deu mais, né? Deu mais. Mais porque ali pra dar 100 km, 100 e poucos quilômetros, quase R$10. Mas excelente, não? Excelente. Mas por quê? Ele calcula 2 coisas. O deslocamento, a viagem e o retorno. Esse que às vezes o motorista não se atenta. E aí queria até, se você tiver um tempinho mais, já estamos há 49 minutos batendo papo aqui, para deixar umas dicas no finalzinho da tua vivência, tua experiência. Sim. Mas eu acho assim, se os motoristas se unissem em cidades menores, criassem essa ideia do aplicativo regional ou uma plataforma como a IDN, que você não paga taxa, é um organizador de viagem, né? Praticamente. Você cria uma carteira de viagem. O motorista ia ganhar melhor, o passageiro ia ser melhor atendido, ia ter uma tarifa mais justa, né? Para todo mundo. E todo mundo sai ganhando no final, né? Com certeza. E não virar zumbi das grandes plataformas, né? Que estão pagando mal pra caramba. Né? Muita gente cobra assim, eu vejo até em São Paulo, o pessoal fala assim, nós precisamos de aumento de tarifa em São Paulo. Com certeza. Só que o aumento de tarifa, na minha opinião, tem que começar principalmente pelas cidades que já está defasado, assim, quase que insustentável trabalhar. Cidades de interior, cidades que não são as grandes metrópoles. Porque assim, se aumenta em São Paulo e não aumenta nessas cidades, essas cidades já estão pedindo, pelo amor de Deus, já estão no desespero. Então, a importância dos motoristas, eles buscarem se reunir, eles buscarem conversar, é muito mais fácil. Eu não sei quantos motoristas tem em Mongaguá, mas vamos dizer que tenha 2.000. Não é impossível reunir 2.000 pessoas. Impossível, quase impossível você reunir em São Paulo, que chegou a dizer que ia ter até 300.000 cadastradas, com interesses muito diferentes. Então a união dessas pessoas vai conseguir benefícios, tá? Como eu falei, ninguém quer prejudicar o passageiro.
As pessoas precisam entender que o motorista também não pode fazer corrida que ele tá pagando para trabalhar. Então, o motorista aqui de Mongaguá, da região, Itanhaém, cara, tem que parar com esse negócio de um alfinetar o outro, um dizer eu sou melhor que o outro, eu faço, você não faz. Cara, a galera vocês têm um poder na mão muito grande. Porque vocês são um volume menor para se organizar. Eu conheço muita gente que sai daqui para rodar em São Paulo, porque fala, eu não consigo trabalhar aqui porque não ganha. Então o colega ele vai, roda uma semana em São Paulo e volta. Eu conheci um rapaz, pra você ter uma noção, acho que ele até de Itanhaém, que ele tomava banho na Smart Fit e às vezes dormia no carro, às vezes dormia em hotel, pousada, essas coisas, é baratinho, coisa sempre baratinha. E ele tava construindo a casa dele aqui em Itanhaém, com o dinheiro que ele ganhava lá em São Paulo, ele fazia Uber Black. Então assim, por quê? Porque aqui ele não conseguiu atingir o objetivo dele. Então ele foi pra lá. Coisa que talvez o motorista que mora em São Paulo não teria à disposição desse colega a fazer. Mas ele conhece uma realidade pior financeiramente. Mas ele saiu da zona de conforto, foi para São Paulo, passando perrengue, tomando banho em academia, tudo. Mas tá construindo a casa dele aqui. É o que eu sempre falo. Todo esforço, toda dor, ele tem que ter uma recompensa. Então o cara tá fazendo isso que poucos teriam coragem de fazer. Agora, o correto seria ele precisar fazer isso? Não, ele poderia ter uma tarifa melhor aqui. Mas para ter uma tarifa melhor aqui, não esperem isso vindo de aplicativo. O aplicativo ele não vai aumentar a tarifa enquanto tiver motorista fazendo corrida ruim. É isso. Basicamente é isso. Não vão. De forma alguma. E qual que é o problema que você vê não só... Vamos falar de São Paulo, né? Que o São Paulo diminuiu bastante essa questão dos caras nervosos, né? O dedo nervoso, né? Diminuiu bastante. Eu acho que também, fruto dessas plataformas que surgiram, mostrando o quanto você ganha por KM. Mas ainda tem muita gente que entra, assim, eu vou dizer que 40% no máximo é a galera que acompanha a rede social, 30%, 40%. No máximo, hein? Tô sendo até falando um número gigante. Mas isso já tem um impacto na plataforma. Mas esse impacto, ele vai surtir efeito no final do ano. Agora... A missão é agora no começo do ano. Como que o motorista consegue lidar com a falta de demanda? Mas assim, não entendam que São Paulo ele tá muito melhor do que aqui no quesito o motorista tentar se valorizar, o motorista tentar não fazer corrida ruim. Tem muito motorista fazendo corrida ruim. Mas a diferença que eu vejo em São Paulo, não agora, que agora vai ser a última semana do ano, mas toca muita corrida. Aqui eu percebo que às vezes demora 10 minutos para tocar. Em São Paulo, no X, tem horas que não toca também. Mas quando toca, toca muito. Então, toca muito. Então, o motorista mesmo fazendo corrida ruim, ele ainda faz um dinheiro maior do que aqui. Entendeu? Eu acho que você também já pontuou, até ouvi o calculista recentemente falando sobre isso. Uma corrida tem que te levar a outra, né? Um exemplo, tá baixa demanda. Você já falou disso em vários vídeos e tal. Ah, tá em baixa demanda, tô numa área ruim. Parece uma cracuda, né? Que uma aceitável falam. Também, né? Não, e vai te levar para uma área melhor. Às vezes é melhor pegar essa daí que vai te levar para uma área mais movimentada do que também ficar parado, né? Então é tudo estratégia, né? Que falta, né? É que nem aqui, ó. Essa cidade litorânea, né? Então, não adianta você fazer corrida ruim para ficar atravessando a pista ali, aquela avenida, indo no bairro, depois vai. Se for para fazer uma corrida estratégica, seria... Eu vou pegar uma corrida de Itanhaém pra Mongaguá pra Praia Grande. Aí você chegou em Praia Grande, aí agora você vai fazer seu dinheiro. Tipo, nesse sentido, né? Mas também entra na questão até onde uma corrida é aceitável. Porque também tocou muita corrida, tocou uma da 99 pagando 94 centavos. Eu acho que não tem que fazer essa corrida nem se for pro lugar estratégico. Porque aí já vira uma coisa de tipo assim, a plataforma tá se aproveitando do motorista. Tem corrida que ela não deve ser feita em hipótese alguma. Porque aí a força conjunta do motorista não funciona. Porque sempre uma corrida vai ser de interesse de alguém. Então tem corrida que eu acho que não deve ser feita nem quando ela é de interesse de alguém. Sabe? Mas cada um sabe onde o calo aperta. Mas eu penso que com uma corrida abaixo de R$1 é desumano. Não deve ser feita em hipótese alguma. É o que eu acho. Eu acho que... E só para pontuar aqueles assuntos que você falou da Uber, das plataformas, do que ela pode criar,
Você recentemente falou do Uber Pet, não foi que você fez um vídeo falando disso? Que é um Sim, serviço. exatamente. Eu vi um vídeo falando de um país que tem Uber lá, só que lá é diferente o modelo. Acho que foi em Portugal. Que lá... Lá tem que ser através de uma empresa. É lá através de... Não, mas eu vi outro lugar também, eu não lembro agora o país. Que lá as categorias são bem diferentes. Por exemplo, lá tem o X, que é o médio. Aí tem o Comfort, que é um Premium. Tem o Black, que é top de linha lá. E tem o X. E tem o Economy. Economy. Que é só Uno. Sabe os Uninhos, os carrinhos bem pequenininhos? Aí sim, eu acho que até nesse sentido, eu acho que deveria ser implantado no Brasil. E tem umas que são carro elétrico, né? Tem os carros elétricos. Mas, por exemplo, Brasil, nossa região aqui. Porque, infelizmente, a plataforma trata São Paulo e Baixada Santista no mesmo patamar. Deveria ser diferente. Não, eu não vejo que trata no mesmo patamar. Porque senão ela teria que pagar igual paga São Paulo. Ah, sim, também. Entendeu? Sim. Mas acho que deveria ter outras categorias. Um exemplo, um carro bem pequenininho, ou mais econômico. Ah, quer pagar esse valor bem baixinho? É pro carro pequenininho, ou um carro mais velho. A gente estava falando disso, né? De bastidor, né? Eles aumentaram muito o ano dos carros. E assim, cara, carro de praticamente quase 15 anos de fabricação da cidade do Brasil, eu acho assim. E aí você não tem uma fiscalização, você não sabe se o pneu do cara tá bom ou não. Teve um colega que mandou assim um print assim, que a Uber bloqueou o motorista por causa do que o passageiro falou que que o pneu estava furado. Eu não acho que foi isso. Isso tem relação com o pneu careca. Agora, não tem fiscalização. A regulamentação, ela deveria existir para trazer profissionalismo para a categoria. Porque não dá para você aceitar o carro caindo aos pedaços rodando. Ah, mas é porque paga uma porcaria. Mas tem motorista, cara, que ele tá colocando em risco a vida dele e a vida dos demais. É difícil. Eu entendo a dificuldade, mas tem coisa que não tem. Não tem justificativa. O cara andar com pneu careca, nem que fosse por necessidade, não dá. Não dá. Não dá. Ponto. Tipo, não dá, porque você vai causar um acidente. Pneu careca no arame explode, capota o carro, vira estatística aí, entendeu? Isso aí eu já não dá. Não tem como. Tem coisa que não dá. Pra minha opinião. Estamos aqui com o Daniel, Uber 24 Horas SP. Segue lá no Instagram, canal no YouTube lá. Lembrando que este é um vídeo gravado, você deixa seu comentário que em breve talvez a gente consiga fazer mais conteúdo com o Daniel. Show de bola. Né? Porque acho que é um papo muito interessante, rende bastante assunto, porque tem muitas coisas a ser discutidas. Deixa seu comentário, se inscreva no Penaria Podcast, depois se inscreve no canal do Daniel. Já estamos chegando a 1 hora, para também não ocupar muito do seu tempo aqui, que você está aproveitando as férias. Deixa umas dicas para o pessoal que nem selecionar a corrida é importante, né? Porque é um exemplo, né? Porque tem muito motorista que às vezes não se liga nisso, né? Quais são as dicas que você A primeira dá? dica é o seguinte: o motorista precisa entender qual é o custo do carro dele. A gente tem que separar duas coisas que é muito importante. Todo mundo precisa pagar as contas de casa. Todo mundo precisa levar o sustento. A prioridade sempre vai ser a família, com certeza. Mas você tem que saber o que é o custo real e quais são os custos invisíveis. Eu vou dar um exemplo. Eu costumo dizer que lá em São Paulo, um motorista que fatura R$400, metade é dele, metade é do carro. Seja o carro alugado ou seja o carro próprio, é mais ou menos isso. Tem gente que fica só com 40% de ganho, tem gente que fica com 60%. Na média eu falo 50-50. O motorista que fatura R$400 por dia em São Paulo. Se a gente vir para aqui para Baixada, eu já percebi que fazer R$400 aqui é muito difícil. Então qual é o custo do teu carro? O custo do carro é a primeira coisa que você precisa entender. Então, tem um carro próprio, é a parcela do financiamento, é a manutenção, guardar pelo menos R$100 por semana, R$400 por mês, é o seguro, se tiver o rastreador, colocar tudo num papel. E aí você entender que você precisa ter uma reserva de emergência. Não importa quanto, mas se for R$50 por semana,
alguma coisa. Porque se ficar doente, no dia que você ficar doente, o carro quebrar, você tem o dinheiro para arrumar. Então é importante. Por isso que eu falo. Tem custos que as pessoas não querem aceitar. As pessoas acham que é só o dinheiro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. O seu carro é sagrado. O seu carro é o que vai trazer dinheiro para tua família. Então quando você fala que a sua família é prioridade, se o carro ele não for sagrado para você, como que o seu comércio vai te trazer dinheiro? É como se você tivesse uma loja e não pagasse o aluguel, o dono fosse lá e fechasse a loja. Suas coisas, tudo, mercadoria lá dentro. Você ia entrar em desespero. Então não adianta achar que você precisa colocar todo o dinheiro na tua casa e esquecer do carro, porque uma hora a bomba vai estourar. Não tem jeito. Tem que encarar o carro como prioridade também. Esse é um ponto que eu falo muito. Carro alugado, carro próprio. O carro alugado, eu tô com um carro alugado hoje, eu vou financiar um carro, Daniel. Como que você vai fazer a base? Quanto você paga de aluguel num carro? Aí eu pago R$2.000 por mês, 2.500. Você tem que fazer uma parcela, tentar, nem todo mundo consegue, a metade do valor da parcela do carro alugado. Por quê? Porque no fim vai ficar igual. Porque você vai considerar o aluguel, você vai considerar manutenção, isso, e vai ficar empatado. E aí no fim, você vai ter o bem. Então eu prefiro o carro próprio. Mas na hora de comprar um carro, sempre tente fazer a prestação, mais o seguro, mais a manutenção, ser compatível com o carro alugado. Tem muita gente que faz o seguinte, eu vou comprar um carro próprio, eu pago R$2.500 de aluguel, eu vou pagar R$2.500 de prestação. E aí ele esquece dos outros custos. Então, é como eu falei, encarar os custos é a primeira coisa. Agora falando sobre trabalho, é o que a gente falou. Não fazer corrida que não paga o seu custo. Você já conhece o seu custo. Hoje até mesmo eu uso a ferramenta cálculo de custos, o aplicativo Desktop Club tem uma área benefícios, tem cálculo de custos. Você clica lá, você vai colocar tudo que você precisa, a sua meta, quanto você quer ganhar, quanto custa o seu carro. No fim ele vai trazer uma conta para você. Ele vai dizer assim, ó, o custo do teu carro é 98 centavos. Aí toca uma corrida de R$1, você não ganhou nada. Você tá pagando só o custo. Então, é o que eu falei, o principal é o custo. Aí a gente vai para horário. Como funciona a tua cidade? Se coloque na condição do passageiro. Se você fosse um morador da sua cidade, como seria a sua rotina? Que hora você sai para trabalhar? Quando você chamaria um aplicativo? Quando você vai passear? Procurar entender o movimento da sua cidade. Não adianta você querer sair para trabalhar no momento que está todo mundo no escritório trabalhando. Você não vai ter demanda. Então ou você acorda mais cedo ou você sai mais tarde. É entender quando as pessoas estão de fato na rua. E tentar não fazer de forma alguma corrida ruim. Esse é o principal. Qual é o aplicativo que te paga melhor? Tentar identificar. A Uber, 99, InDrive. Tem cidades que é muito perigoso. São Paulo, nem tanto, mas tem cidades. Se bem que aconteceu um caso de um rapaz que perdeu a vida agora, foi assassinado, infelizmente, lá em São Paulo. Foi ali na Brasilândia. Na Brasilândia. Mas eu tava conversando com vocês e falou, InDrive aqui é bem perigoso. O pessoal chama. Outra dica, tentar pegar pessoas saindo de porta de casa. Vocês aqui tem uma questão de risco. Pô, você vai pegar uma pessoa na praia. Qualquer pessoa pode chamar. Aí você pega um cara, o cara te leva para um lugar, te assalta. Tomar cuidado com os passageiros que enganam. Corrida no dinheiro, até onde vale a pena você trabalhar no dinheiro? Né? Porque se é uma cidade muito perigosa. Tentar trabalhar nos horários que tem dinâmica, tentar trabalhar nos finais de semana, se for uma cidade que tem mais demanda. Quanto mais você trabalhar no dia e na hora que tem demanda, menos o carro vai gastar e mais você vai lucrar. Agora, se você trabalhar no horário de baixa demanda, você vai gastar mais combustível, o intervalo de chamada vai ser demorado, você ficar com o carro ligado, com o ar-condicionado, vai gastar combustível, você vai ganhar menos. Então, é um trabalho que você tem que se colocar na condição. Pô, eu quero trabalhar aqui, mas você vai ter que trabalhar no horário que tem demanda. Ah, não, eu quero trabalhar no horário, mas eu quero ficar com a minha família no horário que a minha família tá em casa, isso, aquilo. Cara, nem sempre você vai ter o mesmo ganho que você teria trabalhando no horário que as pessoas estão passeando. São várias dicas, né? É difícil eu falar sobre aqui porque eu não conheço a cidade de vocês, né? Mas um detalhe que você pontuou, acho que o modelo ideal é você trabalhar menos e ganhar mais.
Sempre. A pessoa tem que colocar isso na cabeça. Sempre. Não adianta ficar 14 horas na rua, onde 8 horas ele vai ficar debaixo de uma sombra de uma árvore, num sol maldito de calor aqui, com o ar-condicionado lá, porque também não dá pra ficar só na sombra, gastando combustível, gastando tal, e não ganha nada, né? Aqui eu percebo que é possível você fazer 2 horários. Coisa que São Paulo nem sempre dá. Porque São Paulo, por exemplo, eu moro numa região. Se eu vou pro centro, do centro pra minha casa é 1 hora. Como que eu vou fazer 2 horários? Vou gastar 1 hora pra chegar lá, depois 1 hora pra voltar. Não vale a pena. Né? Só se eu trabalhasse no bairro. Aqui vocês não têm tanto trânsito. Então, dá pra você fazer 2 ou 3 horários, almoçar em casa, né? Dá pra você tentar economizar, porque gasta dinheiro almoçando na rua também, tem que criar estratégia, né? Tem que criar estratégias. Então, não sei, é uma cidade turística, no final de semana tem mais demanda. Se colocar na condição de passageiro, pô, como eu estaria trabalhando se eu estivesse passeando? Ontem eu gravei o vídeo aqui de manhã, de manhã é ruim pra caramba, assim, não sei, posso estar enganado. Mas é mesmo. Mas, cara, o que uma pessoa que mora numa cidade que não tem trânsito, praiana, vai acordar 4, 5 horas da manhã pra ir pra trabalhar? Só se ela for trabalhar em Santos, só se ela for trabalhar em São Paulo. Mas pra quem trabalha aqui, não tem necessidade. A pessoa vai acordar mais tarde e vai sair pra trabalhar. Pra que uma pessoa aqui vai acordar cedo, sendo que ela vai passear quando? Vai passear à noite. Então o motorista, de repente, tem que mudar o hábito dele. É o que eu falei, se coloque na condição do passageiro. Isso é uma coisa que eu levo muito pra mim. Dependendo da época do ano. Tá? Então eu acho que é isso, é observar a demanda da cidade. E é um erro de acertos e erros, né? Você tem que ir testando muito. E quem tem um carro diferenciado, você conseguir um particular, né? Você trabalhando de camisa, é cidade de praia, mas você já se destaca perante os demais. Se você quer ter um foco, se destacar, se conseguir... Porque às vezes o passageiro que viu um profissionalismo, uma forma de direção defensiva, às vezes você consegue levar ele numa viagem particular para São Paulo. Coisa que às vezes um colega trabalhando de regata, bermuda, boné, não tô desmerecendo, não é isso. Tem colegas, muitos colegas que têm notas excelentes trabalhando dessa forma. Mas às vezes uma pessoa mais idosa, ela vai te ver com um olhar diferente. Às vezes aquela pessoa idosa, ela vai precisar ir para São Paulo fazer uma viagem no particular. E aí ela pode ser um potencial cliente para você. Então, não sei, eu não sou daqui, mas eu tentaria agir dessa forma. Só pra pegar esse gancho também, já caminhando pro finalzinho, pra não ocupar muito mais seu tempo, que a gente já tranquilo. Estouramos 1 hora aqui. Tava na oficina um tempo atrás, aí tinha um motorista de táxi daqui da cidade. Ele tinha um Chevrolet, acho que era um Onix. Acho que era um Onix. Ele tava falando que aí só pega aquele gancho pra gente amarrar o assunto e caminhar pro finalzinho, do valor da viagem São Paulo, Baixada São Paulo. Ele falou, não vou pra São Paulo por menos de R$450. Tá certo ele. Porque não dá, porque não é... Você não pode calcular só a viagem de ida, você tem que calcular o suposto retorno, né? Porque tem muito motorista que tem cadastro só na Baixada Santista, que aí é um detalhe técnico de São Paulo, que se ele for parado numa fiscalização, ele tá na roça, né? Tem que ter o Conduap, tem que ter o registro lá, tem um monte de detalhe técnico, que é um assunto para um vídeo futuro até. Mas o motorista tem que saber calcular as coisas, né? Tem que se valorizar, tem que não aceitar corrida ruim, né? Então acho que esse é um ponto que você deixou bem claro. E eu fico feliz de você ter vindo bater papo com a gente aqui. E quero deixar o espaço em aberto para você mandar abraço, agradecimento. Sabe, falando sobre essa questão que você colocou, é importante dizer, esse motorista ele não pode ser visto como como se ele estivesse cobrando um preço ruim ou um preço desonesto. Sabe por quê? Porque quando as pessoas vão no restaurante, uma churrascaria, tem churrascaria que cobra R$300. A pessoa, ela valoriza o que ela come, o que ela veste, ela valoriza um bom perfume, mas ela desvaloriza um trabalhador que investiu num carro, que gasta combustível, tempo para ir a São Paulo por R$400. Lembrando que R$400 não é limpo. Vai o combustível, vai o pedágio, vai o tempo. No fim, esse colega vai receber, vai sobrar para ele ali
algo em torno dos 220, 230 reais, se sobrar. E aí ele vai gastar meio dia de trabalho. No fim, não é... E aí vai essa mensagem pro passageiro. Se é pesado para você pagar 400 reais, não coloque a culpa no motorista, que isso não é explorar. Porque a plataforma cobra isso de vocês, muitas vezes, na dinâmica. Esse preço é o que o colega entendeu que é justo para ele. Quando você contrata uma pessoa para pintar a tua casa, hoje, a pessoa chega lá e fala assim, eu vou cobrar 3 mil reais. Ai, é muito caro. Eu mesmo vou pintar. Então você vai lá e você mesmo pinta. Se não dá para você ir de Uber, você vai de ônibus. Você vai de van. Lembrando que o ônibus, a van, tem 20, 30 pessoas dentro do ônibus. Você tá pagando 5, 30, 40 reais, faz a conta de quanto aquele ônibus ganhou. Então o motorista ele não pode ser visto como um marginal por muita gente porque ele tá cobrando caro. É o contrário. Como eu falei, a pessoa vai lá no restaurante, come uma boa carne, come um sushi japonês, enche o bucho dela de comer, porque aquilo satisfaz ela. Ninguém gosta de ir numa farmácia gastar 200 reais num medicamento. Na cabeça da pessoa, aquele dinheiro é perdido, mas aquele remédio está salvando a vida da pessoa. O motorista, quando sai daqui para levar um passageiro a São Paulo e cobra 400 reais, ele está cobrando o que ele acha justo. E tá tudo certo. Mas a pessoa não valoriza porque aquilo não traz prazer para ela, só tira dinheiro do bolso dela. Agora, se ela fosse num carro, aí o motorista desce um baldão de cerveja, um balde de refrigerante, desce uma boa comida para ela, ela já ia pensar diferente. Sim. Porque aquilo trouxe prazer para ela. Então, se o motorista está cobrando esse valor, é porque no fim ele vai ter lucro. Porque ninguém trabalha de graça. É isso que eu entendo. É isso aí. Tá bom? Ah, e finalizando aqui, gente. Agora, momento dos abraços, os recadinhos e seja à vontade. Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer ao colega, esqueci o nome aqui, é o Robson, pela oportunidade do convite, ter feito o contato comigo através do Instagram e tá batendo esse papo, trazendo um pouquinho de quem é o Daniel, quem é o motorista que grava vídeo lá em São Paulo, né? Falando um pouquinho sobre assuntos importantes, tentando conscientizar a galera, principalmente aqui do litoral, que vocês têm uma força gigante na mão de vocês, vocês têm como se mobilizar atrás do que é justo. Como eu falei lá atrás, ninguém quer que o passageiro seja inimigo do motorista e o motorista inimigo do passageiro. É ser correto. A gente trabalha para ganhar dinheiro e não para tomar prejuízo. Eu queria agradecer a oportunidade, mandar um abraço a cada um de vocês e que vocês acompanhem o meu canal, que acompanhem aqui também o podcast, que eu tenho certeza que esse assunto, se a gente falou algumas coisas, pelo menos alguma coisa deve somar para a galera aí também. É isso. E em breve vamos torcer para que a gente possa gerar mais conteúdo, mais bate-papo aqui no Penaria Podcast. Isso aí. E segue lá o Daniel, Uber 24 Horas. Só procurar no YouTube, no Instagram, em breve no Facebook, talvez, né? Quem sabe? Então, você que acompanha o Penaria Podcast aqui, tem mais algum recadinho? Não, só isso. Eu queria ganhar... Ah, sim. Manda os recados. Se esse vídeo sair antes do ano novo, né? Ah, sai. Bom, eu queria desejar a todos vocês muita saúde, paz, saúde mental, que esse ano de 2024 que vai chegar seja um ano de muitas conquistas, que vocês consigam atingir o objetivo de vocês. Eu acho que todo mundo tem que ter uma meta na vida. E se não tem a meta, procura. Pede bênção ao Papai do Céu para encontrar uma meta, um objetivo e correr atrás, tá? Quem luta, conquista. Acho que essa é a mensagem que eu deixo no final. É isso aí. Muito obrigado, Daniel. Eu que agradeço. Bate-papo muito agradável, muito enriquecedor para quem é motorista ou também para quem é passageiro, para entender como funciona essa bagunça toda que é o mercado de aplicativos. E você que acompanha o Penaria Podcast, deixe seu comentário, curta o vídeo, compartilhe o vídeo que é importante, né? Sim, claro. Se inscreva no canal, segue lá o Daniel também. E até a próxima edição, e em breve, 5 anos de Penaria Podcast. Acompanha a gente aí. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.